Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius orientando os contribuintes de como proceder se a declaração do imposto de renda não foi entregue no prazo correto. O professor de finanças do INSPER, Ricardo Rocha, fazendo uma análise geral do atual panorama econômico em nosso país. O consultor Sebastião Oliveira explicando o que os empresários devem fazer para aumentar o engajamento dos colaboradores com os resultados das empresas. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Fique conosco! Quero bater um papo com você que está nos assistindo em todo o Brasil para a gente conversar um pouco sobre economia e finanças. Pontos principais que estão ocorrendo agora no nosso país. Primeiro deles, a tragédia no Rio Grande do Sul. O PIB gaúcho representa algo entre 6 a 8% do PIB brasileiro. Então, quanto mais rápido a gente reconstruir a economia gaúcha, além das questões sociais que são graves, mas o Brasil inteiro tem demonstrado muita boa vontade de ajudar, as pessoas estão muito colaborativas, a gente recupera a economia. Segunda coisa que eu queria colocar, na última reunião do Copom, a queda da taxa de juros diminuiu de tamanho. Nós tivemos aí uma decisão por um voto, 5-4, o juro caiu menos do que se esperava e algumas coisas nos levam a concluir que vai cair mesmo mais devagar. Talvez a hora que bater 10%, a taxa de juros vá parar. Pelo menos é o que o mercado futuro de juros indica até o ano que vem, né? Por quê? Porque a inflação não está dando demonstração que vai ficar abaixo do teto da meta e é importante que ela fique no máximo no centro. Isso significa que os preços estão se comportando de acordo com a política monetária, o que é fundamental. Outro ponto que não está muito claro é a questão do arcabouço fiscal. O governo federal prometeu muitas coisas e a cada momento ele vem com um discurso um pouco diferente, então há muita dúvida pairando sobre a questão fiscal, quanto que o Brasil vai arrecadar e quanto que o Brasil está gastando. Esse é um ponto importante, pessoal. A taxa de juros no Brasil é alta porque o risco do Brasil é alto. E a questão fiscal é a questão que incomoda muito. Numa avaliação, tanto investidores internacionais, lembrando que a nossa Bolsa e as nossas empresas, quando emitem ações ou mesmo dívida, dependem muito desse dinheiro que está fora do Brasil, como investidores locais. Lembrar que nós somos um país onde é razoavelmente fácil tirar o dinheiro daqui e colocar em outro lugar. Então, cada vez que o governo entra em discussões em relação ao fiscal e não deixa muito claro qual é o caminho, isso gera muito tumulto, muita volatilidade. Então, eu espero que o governo venha com um discurso um pouco mais organizado em relação ao fiscal. Isso também impacta a taxa de câmbio. Então o dólar bate na casa de 5, se a discussão política não é positiva, vai um pouco acima, mas nós teríamos condições, se arrumássemos a parte fiscal, de estabelecer um teto nesse câmbio aí na casa dos 5 e talvez até um recuo. Então é importante você olhar como é que está o seu endividamento em dólar, seus insumos em dólar, avaliar seus preços, né? Ficar atento. Numa próxima oportunidade eu retorno trazendo mais informações. Um grande prazer falar para vocês do SIMP. Até uma próxima. Com exceção dos contribuintes do Rio Grande do Sul, os contribuintes gaúchos, que tiveram o prazo para entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas, postergado naturalmente, prorrogado para 30 de agosto de 2024, todos nós, demais contribuintes, tivemos que entregar a declaração citada no último dia, até o último dia do mês de maio, dia 31 de maio. Se porventura você, contribuinte, não o fez, não fez a declaração, não entregou a declaração do imposto de renda, faça-o o mais brevemente possível, sob pena de o seu CPF constar nos bancos da Receita Federal, nas informações inerentes ao seu CPF como irregular e trazer alguns transtornos na sua vida de ordem pessoal,
financiamento bancário, conta corrente, venda ou compra de imóveis, etc. Faça-o, portanto, o mais rapidamente possível, porém, já sabedor de que haverá uma multa automática no valor de R$ 165,74, 16574, e se, porventura, na sua declaração houver imposto de renda a pagar, vez que o vencimento foi dia 31 de maio, você também terá a incorrência de multas e juros sobre o valor devido em 31 de maio. Agora, se porventura você fez a entrega, está tranquilo, terá uma restituição e quer saber quando essa restituição será promovida, acompanhe esse desfecho no site da Receita Federal, verificando, antes de tudo, se a sua declaração foi devidamente processada, ou seja, se a Receita Federal recebeu essas informações e confirmou-as na completude cabível. Caso, nesta verificação no site da Receita Federal, você perceba que houve uma inconsistência, você está na malha fina, corrija também o mais rapidamente possível a informação percebida pela Receita Federal, a fim de, como já disse, você se manter absolutamente regular no que toca, no que tange o CPF, o seu CPF nos bancos, nas informações da Receita Federal. Fui claro? Muito obrigado a todos, sempre uma grande satisfação e até a próxima oportunidade. Como aumentar o engajamento das pessoas com os resultados da área e da empresa? Essa é uma pergunta que normalmente me fazem os empresários, principalmente industriais. Afinal, eles estão cansados daqueles pequenos problemas que acontecem todos os dias e que prejudicam a produção. Quando nós discutimos esse tipo de coisa, normalmente os empresários me falam: Sebastião, os nossos funcionários precisam ter consciência. E eu digo, é verdade, a gente só não pode esperar que as pessoas desenvolvam essa consciência por conta própria. Na prática, isso significa que esses gestores têm que se reunir sua equipe toda semana e discutir com essa equipe o que tem dado certo, o que tem dado errado, quais são os indicadores de produtividade, de desperdícios, de falha que tem melhorado ou tem piorado. Nessas reuniões, o mais importante é que esse gestor estimule a sua equipe a se colocar, a falar, a trazer a sua percepção para a reunião. Afinal, nós temos uma máxima em administração que é: quem não participa não se compromete. Quando as pessoas participam e percebem que a sua opinião é levada em consideração, elas tendem a trazer o melhor de si para aquele trabalho. Fazendo isso semana a semana, mês a mês, as pessoas vão cada vez mais se apropriar desse trabalho e a partir daí o engajamento aumenta e os resultados também melhoram. A nossa convidada de hoje é Marina Helena, economista e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, Cury, estar aqui com você e todos que nos acompanham. Muito obrigado. Nos conta um pouquinho do seu histórico, um pouquinho daquilo que você pretende fazer. Bom, antes de mais nada, Cury, eu digo que eu sou uma brasileira indignada. Indignada porque a gente paga 40% de imposto nesse país e não consegue andar com o celular na rua, tem medo de andar com o celular na rua. Indignada porque a gente acabou de ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tinham 23 bombas para bombear a água para fora da cidade e só 4 estavam funcionando. Indignada porque a gente acabou de ver aí aquilo que a gente sempre soube aqui na cidade de São Paulo, que o crime organizado está infiltrado nos transportes, recebendo o dinheiro dos nossos impostos. Então, eu decidi parar de ser só indignada e fazer alguma coisa a respeito já há algum tempo, né, há 5 anos. Eu não nasci em São Paulo, eu cresci numa periferia
em São Luís do Maranhão, onde eu vivi dos 3 aos 13 anos. Depois disso, eu acabei sofrendo uma violência, me mudei para Brasília, eu tive para onde ir, para a casa do meu pai. Lá eu tive a oportunidade de estudar, eu fiz a graduação e o mestrado em economia, eu sou economista. Vim para São Paulo assim que eu terminei o mestrado, e aqui São Paulo me deu todas as oportunidades possíveis. Eu construí a minha carreira, a minha família, trabalhei 14 anos no setor privado. Nesse período eu tive a oportunidade de estudar mais de uma dezena de países, ver o que deu certo e o que deu errado, infelizmente entender por que o Brasil dá tão errado. E aí, em 2019, eu recebi o convite do ministro Paulo Guedes, com quem eu tinha trabalhado no setor privado, para ir até Brasília. Fui diretora de desestatização lá no Ministério da Economia, vi de perto o que foi feito em termos de melhora de governança. A gente pegou as estatais com tantos escândalos de corrupção e má gestão, né, que tinham prejuízo, uma dívida maior do que o seu ativo, e transformamos tudo isso, né? No final das contas, se a gente soma o que foi feito em termos de lucratividade, aumento dos ativos, queda da dívida, a gente está falando de 1,3 trilhão de reais, 6 mil reais que foi gerado por brasileiro. Então, uma coisa incrível, só colocando gente honesta e competente em cargos chaves. Depois disso, eu voltei, entrei na política, fui candidata a deputada federal pelo Partido Novo, o mesmo partido de pessoas que eu admiro muito, como Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, o nosso governador de Minas Gerais, o Zema, que não sou eu que estou dizendo que fez uma boa administração, a população que o reelegeu num primeiro turno. A gente tem hoje o melhor prefeito de cidades maiores, né, de 500 mil habitantes, cidades maiores, que é o Adriano Silva de Joinville, que tem 93% de aprovação. Então, desse time de pessoas que cansaram de ficar indignadas e resolveram partir para a ação. Sou casada, tenho 43 anos, sou casada, estou com meu marido há 14 anos já, tenho uma filha de 8 e agora tenho um menininho de 2 meses, o Theo, que eu digo que foi um verdadeiro milagre. Então os milagres estão me rondando aí, tem uma energia boa aí ao meu redor. Que bom. Bem, isto tudo leva à sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Perfeito. Nos conta o que você gostaria de fazer, qual a tua principal bandeira, quais são as bandeiras, enfim. Como é que vai se dar esse cenário? Cury, eu entrei nessa disputa porque São Paulo me deu tudo. E eu sinto, infelizmente, que essa cidade, que sempre foi a terra da oportunidade, deixou de ser nos últimos anos. Me impressionou muito quando eu vi que o PIB da cidade de São Paulo caiu 18% em termos reais nos últimos 10 anos. É pior do que qualquer guerra, qualquer pandemia. É realmente desolador. Não é à toa que a gente vê população de rua de 5 mil hoje, 50 mil pessoas. A gente vê essa sensação de insegurança que a gente está vivendo. A gente anda por aí e vê comércios fechados. A gente vê pessoas que abandonaram suas casas porque não conseguem mais pagar o seu IPTU e não conseguem vender também porque o IPTU ficou muito caro. Ao mesmo tempo, a gente pega os últimos 20 anos, os impostos aqui na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, os municipais, não estou falando de estadual nem federal, triplicou, aumentou 200%. Então, antes você pagava 1.500 de imposto aqui para a cidade, hoje você paga, cada pessoa aqui, R$ 4.700. Então, claramente o que aconteceu? Você tem um carrapato que ficou maior que o boi. Para mim é isso. A gente precisa fazer São Paulo voltar a ser a terra da oportunidade. Aqui a gente está falando para micro e pequena indústria. O PIB da indústria caiu 40%. Se antes se produzia 10, hoje se produz 6 nessa cidade. Então virou uma cidade inóspita para o empreendedor. Seja porque a gente tem uma fiscalização abusiva, seja porque a gente tem uma burocracia inadequada, da forma que for. A gente, assim, no Brasil, quando a gente pensa em empreendedorismo, São Paulo devia ser aquele lugar para onde você vai e que tudo funciona e que tudo dá certo. Infelizmente, isso não é mais a realidade. Então, a minha principal bandeira é resgatar São Paulo como a terra de oportunidade para todos. E eu costumo dizer que a minha diferença dos demais candidatos é que vem todo mundo com essa tal de frente ampla, né? Só que o que significou essa frente ampla, dadas as últimas gestões?
entra prefeito e sai prefeito. O que a gente vê? A gente vê que eles continuam loteando todos os cargos. Então, se você pega as subprefeituras, cada uma delas está loteada para algum vereador. Né? Se você pega as secretarias, está tudo lá sendo loteado. Entra e sai, vem todo mundo com essa renca. A gente tem um candidato hoje da oposição, Guilherme Boulos, que vem com Haddad, Marta, Erundina. Gente, esses ex-prefeitos de São Paulo não conseguiram se reeleger, não conseguiram fazer sucessor e foram escorraçados pela população. Então, tão ruim foi a sua administração. Tem outra que abraça o Márcio França, o Alckmin, ou então está lá Milton Leite, as grandes... Eu tenho muita preocupação. O que me fez vir para esse embate é, de fato, porque eu sei que se eu tivesse oportunidade, eu não tenho dívida com ninguém. Eu posso colocar nomes, de fato, competentes e honestos em todas as secretarias, em todas as subprefeituras, que tenham uma única finalidade: melhorar a vida da população. E isso foi possível. Isso foi o que o nosso governador fez e foi reeleito. Isso foi o que o nosso prefeito, com 93% de aprovação, fez. E, puxa vida, né? Tem mais de 9 entre 10 ali que aprovam a gestão. Então, eu tenho a certeza que a gente, de fato, pode mudar a vida da população assim. Bom, para fazer tudo isso, você precisa ser eleita. Isso. Para ser eleita, qual o caminho que você imagina possível, sem coligações, sem essas articulações políticas, sem uma Câmara de Vereadores, enfim, como é que você faria isso? Cury, hoje nós já aparecemos com 7% nas pesquisas, empatado em terceiro lugar com a deputada Tabata, né, empate técnico. Então isso mostra que com pouco, né, tempo que a gente tem, essa diferença, eu sinto que as ideias defendidas ecoam na população. Porque isso que eu estou falando não sou eu que sinto, a população sente. Então, como é que eu vou fazer? Com realidade. A população sente, a população está cansada de papinho, de historinha, de mentira, entendeu? E eu acho que está em busca, sim, de valores, personalidade, caráter. Quer ver uma coisa diferente acontecer. Se as pessoas acham que São Paulo é uma cidade que está ótima, que não precisa mudar, tá aí, não sou eu a solução. Agora, se as pessoas estão cansadas do mesmo, elas têm uma alternativa. Foi assim que o nosso governador foi eleito. Quando o nosso governador foi eleito, ele pontuava muito menos do que a gente pontua já nas pesquisas. E foi uma grande... Marina, que governador? Zema, Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, o maior estado do Brasil. Que, aliás, ele esteve conosco, ele nos deu o privilégio de dar uma entrevista no nosso programa há algum tempo atrás. Perfeito. O Zema foi isso, ele tinha, sei lá, há um mês das eleições, ele tinha em torno de 5%. Né? Ninguém dava nenhuma... chance de eleição, e ele foi eleito. Agora, reeleito num primeiro turno, dada a aprovação. O Adriano, a mesma coisa, pontuava ali, 15 dias das eleições, em torno de 6%, estava ali em quarto lugar, dependendo da pesquisa, e acabou sendo eleito, e hoje é aprovado por 93% da população. Eu digo, Cury, que se nós tivermos essa oportunidade, tem um jeito de fazer política que é diferente. Tanto o Zema, quanto o Adriano, quanto os nossos outros prefeitos, não conseguem ter esse impacto na vida do cidadão sem fazer política. Mas existem formas de fazer política. A boa política é aquela que transforma a vida. E quando você transforma a vida, você é reeleito. O Zema teve o apoio de prefeitos da oposição. Por quê? Porque antes, na gestão do Pimentel, teve prefeito, gente, que se matou, porque não recebia o repasse, não conseguia pagar fornecedor, não conseguia pagar o funcionário público. E ele colocou isso tudo em ordem. Então, colocou a casa em ordem. Então, acho que o que a gente precisa é alguém para colocar a casa em ordem, que de fato esteja preocupado com o cidadão e não em lotear cargo, muitas vezes fazer contratos, aí a gente sabe que é uma prefeitura cheia de contratos, muita coisa terceirizada, mas são as mesmas empresas de sempre que não prestam bom serviço. Então está na hora da gente fazer diferente. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais.
Gente, tem uma forma diferente de fazer política. A nossa proposta é essa. Eu sou do Partido Novo, é um partido de fato que vem com novas bandeiras. Queria deixar as minhas redes sociais, Marina Helena BR. São Marina, essas que estão na tela? Isso, Helena com HBR. Venham conhecer mais sobre as propostas. Temos propostas para segurança, saúde, educação, e vocês vão ver que normalmente elas são diferentes das propostas dos demais candidatos. Tem uma forma de fazer que de fato melhora a vida da população. Vamos tentar mudar. É isso. Eu espero que o seu trabalho em defesa da democracia, que é o que você está fazendo, disputando eleições, realmente prospere e que a democracia seja o grande vencedor de todo esse processo democrático. Obrigado pela sua participação conosco e uma longa caminhada pela frente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!